O exame 70410 é um dos 3 exames da série Microsoft Certified Solutions Associate, o MCSA. E esse exame cobra os seguintes tópicos: instalar e configurar servidores, configurar as funções e recursos do servidor, configurar o Hyper-V, implantar e configurar serviços básicos de rede, instalar e administrar o Active Directory e criar e gerenciar diretivas de grupo. Os requisitos de instalação do Windows Server 2012 é cobrado no exame. E nós podemos ter como requisito mínimo um processador de 1.4 GB, no mínimo 512 MB de memória e espaço em disco de pelo menos 32 GB. Porém, se eu tiver, por exemplo, um servidor com 16 GB de RAM, eu certamente vou precisar de mais espaço em disco porque o meu arquivo de paginação, o page file, o arquivo de memória virtual, irá utilizar muito mais espaço do que o normal. A versão do Data Center do Windows Server 2012 suporta até 640 processadores lógicos, 4 TB de RAM e até 63 nós de um failover cluster. A instalação do Windows Server 2012 pode ser feita de diversas maneiras. Eu posso usar o DVD, que é o método mais simples, basta iniciar o servidor com DVD no drive e iniciar a instalação. Posso usar o USB, aí eu posso criar um USB com os arquivos de instalação do server e a maior vantagem, eu sempre posso atualizar esse dispositivo. Além do mais, eu posso criar um arquivo de resposta que vai me ajudar a fazer a instalação do Windows automatizada. Posso usar o ISO, e ele é muito comum em ambientes com Hyper-V. Posso usar um compartilhamento da rede, porém, iniciar um computador através de um put e fazer a instalação pela rede, eu tenho a desvantagem da velocidade que eu vou encontrar, demora para fazer essa instalação. Depois nós temos o WDS, que permite eu fazer a instalação a partir de imagens, e eu posso automatizar com o Windows Automate Installation Kit, o AIK. Posso fazer o uso do System Center Configuration Manager, e esse permite eu fazer uma instalação 100% automatizada, com o Zero Touch, por exemplo. Podemos também fazer o uso do Virtual Machine Template, com o System Center. Eu vou criar um sistema de Self-Service Deployment para máquinas virtuais do Windows Server 2012. Já os tipos de instalação, existe nova instalação, que é a instalação num novo servidor, esse é o método mais comum. Upgrade, então eu posso fazer o upgrade de máquina 64 bits com Windows 2003, 2003 R2, 2008 e 2008 R2. E para todas as outras que eu não posso fazer upgrade, eu posso fazer a migração. Posso usar o Windows Server Migration Tools, uma ferramenta nativa do Windows Server 2012 para migrar as configurações do meu antigo servidor. Gerenciando o Windows Server 2012. Tarefas de administração básica, como por exemplo, definir o nome do servidor, configurar a rede, adicionar no domínio, ativar o Windows, configurar updates, gerenciar eventos. Todas essas funções, essas tarefas de administração, eu posso fazer usando o Server Manager e o PowerShell. Uma outra tarefa pós-instalação seria a tarefa de provisionar máquinas no domínio. Existe um novo comando chamado djoin. Eu posso provisionar então servidores, máquinas que vão fazer parte do meu domínio quando eu não puder usar a rede naquele momento. Então o primeiro comando eu usaria no meu servidor controlador de domínio. Já o segundo comando djoin request ou dj, eu já estaria utilizando ele na minha máquina remota. E depois basta reiniciar o computador remoto e eu já fiz o provisionamento de uma máquina no domínio. Esse é um recurso novo que certamente será cobrado no exame. Vamos conhecer um pouco do Server Manager. O Server Manager, no Windows Server 2012, traz um dashboard com informações sobre todos os servidores, os grupos de servidores e as roles que eles executam na nossa rede. Esse dashboard ele não é automático. Nós podemos configurar de quanto em quanto tempo ele traz essa informação nas propriedades do Server Manager. No dashboard, nós também temos um assistente, onde nós podemos configurar o nosso servidor, adicionar roles and features, outros servidores para gerenciar e criar grupos de servidores. É também no Server Manager que nós temos as ferramentas de administração do servidor local e em Manage nós podemos adicionar roles e remover roles and features do servidor local, assim como adicionar outros servidores, criar um grupo de servidores e gerenciar as propriedades do próprio Server Manager. No meu servidor local, eu posso visualizar informações sobre o meu servidor, como nome, domínio, informações sobre updates, sobre o meu sistema operacional e ainda fazer configurações, como por exemplo habilitar o Remote Desktop ou configurar o Nickteam. O Nickteam não está configurado, vamos fazer essa configuração. Nickteam é um recurso que permite que eu utilize várias placas de rede, como se fosse apenas uma, agregando os valores de velocidade, garantindo então mais performance e disponibilidade da placa de rede. Eu vou selecionar essas minhas duas placas de rede e com o lado direito eu vou adicionar um novo time. Vou fornecer o nome, basta clicar em OK e em poucos instantes nós já teremos uma placa Nickteam em execução. Eu vou fechar
a janela do Unictime. Posso gerenciar os servidores no Server Manager baseado em suas roles. Por exemplo, todos os servidores que executam Active Directory Domain Services vão ficar nesse nó de gerenciamento. Eu tenho apenas um servidor e aqui eu posso visualizar todas as informações relacionadas a esse meu servidor que executa essa tarefa, assim como acontece com o DNS. Então, o Server Manager permite que eu gerencie os servidores e as suas roles e as roles e os seus servidores. Em All Servers, eu posso visualizar todos os servidores que eu tenho na minha rede. Eu posso clicar com o lado direito e clicar em adicionar servidores. Eu também posso criar um grupo de servidores para facilitar o gerenciamento. Posso criar um grupo, por exemplo, chamado Servidores São Paulo e adicionar todos os servidores que fazem parte desse grupo. Esse grupo de servidores permite o gerenciamento mais fácil. Eu posso, por exemplo, selecionar um servidor remoto e com o lado direito escolher algumas configurações, algumas ferramentas de gerenciamento, como por exemplo, adicionar roles and features a um servidor remoto. Eu vou clicar em Next, vou adicionar uma role para um servidor. Eu posso também fazer a instalação em Virtual Hard Disk, VHD. Porém, nesse momento eu vou selecionar apenas o meu servidor remoto. Vou clicar em Next. Não vou fazer a instalação de role, eu vou fazer a instalação de uma feature. E agora no Windows Server 2012 nós podemos fazer tudo isso com apenas um assistente. Vou selecionar o XPS Viewer, vou clicar em Next. Posso marcar a opção para reiniciar o servidor remoto, se for necessário, e clicar em Install. Em poucos instantes, a instalação começa e eu já posso fechar esse assistente. E eu posso consultar o andamento da instalação clicando no Notifications. A instalação já aconteceu com sucesso no servidor remoto e eu posso fechar essa informação. Todos os servidores, quando você clica com o lado direito, possuem um menu contextual baseado nas roles e features que ele possui. Nesse servidor, eu tenho o Active Directory, portanto eu posso carregar aqui o Active Directory Users in Computers. No servidor remoto, eu não tenho roles instaladas, portanto eu tenho poucas configurações. Eu posso carregar o PowerShell remotamente e executar comandos como se eu estivesse logado localmente. O Server Core é a instalação mínima do sistema operacional Windows Server 2012. Ele não traz a interface gráfica do usuário. Nós não temos o desktop e o Server Manager. Eu posso fazer todo o gerenciamento do Server Core através da linha de comando ou do PowerShell, ou a administração remota desse servidor. O Server Core é a instalação padrão no Windows Server 2012. E ele pode ser convertido numa instalação completa, se for necessário. A administração pode ser feita localmente ou remotamente. Nós temos então o command, o cmd.exe, que é a linha de comando padrão. Podemos usar o PowerShell, o sconfig, que é o menu com as principais tarefas administrativas. Podemos usar o Notepad, que é o editor de texto, o editor do registro no modo gráfico. São poucas as ferramentas gráficas. O MS-Info 32 e o System Info ajudam a trazer informações do nosso sistema. Então, nós também podemos usar o Task Manager, que vem no modo gráfico. A maioria dos recursos e funções podem ser executadas no Windows Server Core. Porém, nós não podemos executar o Active Directory Federation Service. Ele não serve como um servidor de aplicação. Não podemos ter o Network Policy Access Service e nem o Windows Deployment Services. Vamos conhecer um pouquinho mais do Server Core. Logo após a instalação do Windows Server 2012 no modo Server Core, nós temos apenas um prompt de comando. É aqui que as principais tarefas administrativas desse nosso servidor devem ser executadas. Por exemplo, se eu precisar mudar o nome desse computador, eu posso usar o comando netdom /rename computer, o nome atual do computador, que eu vou substituir pela variável computername /new name, eu vou fornecer o nome de BRSP Core. Aparece uma mensagem me alertando sobre o impacto que pode causar renomear o servidor. Eu aceito essa configuração e ele diz que o computador precisa ser reiniciado. Outro comando que pode ser cobrado no exame é a respeito da ativação do Windows Server. Para isso, você precisa executar o comando cscript c2.windows system32 slmgr.vbs. São dois parâmetros que você precisa conhecer, o ATO e o IPK. O comando IPK permite instalar a chave do produto e o comando ATO permite fazer a ativação do Windows online. Para que isso funcione, você precisa fazer as configurações corretas de TCP/IP. Você pode usar o comando netshell para fazer a alteração do seu IP ou usar a ferramenta sconfig. A ferramenta sconfig permite eu fazer várias configurações de gerenciamento, de configuração do meu servidor, através de um menu muito simples de se usar. Por exemplo, a opção 8
permite que eu faça a configuração da minha placa de rede. Eu usei o indexador número 10, que é o index da minha placa de rede, e agora eu posso definir a rede do meu servidor, configurar o DNS, limpar informações do DNS ou voltar ao menu principal. Eu posso, por exemplo, usar a opção 2 e definir qual que é o DNS da minha rede. Ele é 192.168.1.254. Eu acabei de fazer a configuração do meu DNS. Não vou configurar nenhum servidor DNS alternativo. Basta dar Enter. Eu já fiz a minha configuração de DNS Server. Posso voltar ao meu menu principal e voltar à linha de comando, com a opção 15. Uma das maneiras mais simples de administrar o Windows Server Core é através da interface gráfica de um outro servidor. Para isso, é necessário habilitar o firewall do Windows permitindo a administração remota. Nós podemos fazer isso usando o comando netshell ou, como nós já vimos, usando o comando sconfig, habilitando a administração remota, com a opção 4. Uma vez configurado, nós podemos iniciar a administração a partir de um servidor com a interface gráfica, adicionando esse servidor no Server Manager. Um dos novos recursos do Windows Server Core é a capacidade de você converter o Windows Server Core para o Windows Server 2012 Full, ou seja, com toda a interface gráfica. Para isso, você vai precisar executar o comando do PowerShell get Windows Feature GUI. Nós podemos consultar todas as features do Graphical User Interface. Nesse caso, são duas: Graphical Management Tools and Infrastructure e Server Graphical Shell. Para eu poder fazer a instalação dessas interfaces, nós podemos usar o comando install Windows Feature, o nome da feature. Esse comando leva um tempo para ser completado e após a sua instalação, será reiniciado o servidor e teremos a interface gráfica de gerenciamento do Windows. Podemos executar a mesma configuração para fazer o inverso, remover a interface gráfica dos nossos servidores. O formato de tabela de partição nós já conhecemos, por exemplo, o MBR. Ele é um padrão desde 1980. Suporta no máximo 4 partições por disco e eu só posso particionar discos de até 2 TB. Se eu precisar usar discos maiores que 2 TB, terei que usar o GPT, que suporta até 128 partições por disco e eu posso particionar disco até 18 EB. Os discos, eles podem ser básico, que é o padrão no Windows, ou eu posso transformar disco básico em disco dinâmico. E esses podem ser modificados sem reiniciar o Windows. Eu posso criar diversas opções de volumes simples, estendidos, e não é o padrão no Windows Server 2012. Eu tenho que converter de básico para dinâmico. Quando eu formato uma partição ou um volume, eu preciso escolher o sistema de arquivos. Nós conhecemos o sistema FAT, ou FAT32, que é o sistema de arquivos básicos. O tamanho de partição são limitadas, pequenas, mas eu posso escolher também o NTFS, que eu tenho metadados, eu tenho segurança dos arquivos, eu posso fazer auditoria, criptografia, compactação. E agora, o Windows Server 2012 introduz um novo sistema de arquivos, que é o Resilient File System. Ele traz maior disponibilidade, ele é resiliente, permite uma recuperação contra arquivos corrompidos, né? Ele tem uma verificação de dados melhorada e correção de erros automáticos. Ele dá suporte a arquivos maiores, diretórios, uma quantidade muito maior de volume. O Windows Server 2012 também introduz o Storage Space. O Storage Space ele permite adicionar discos de qualquer tamanho, de qualquer tipo, em um pool de armazenamento. Depois, eu crio discos virtuais de alta disponibilidade e então que eu vou criar volumes para poder utilizar para armazenamento de dados. Então, nós temos o recurso de modelo de armazenamento, nós temos a opção Simple, Mirror e Parity. Podemos utilizar o tamanho de setor de 512 ou 512 estendido. A alocação de drive, eu posso escolher Data Store, que é o padrão, Manual e o Hot Spare. O Hot Spare ele pode ser utilizado caso haja falha em um dos discos alocados. No modo de provisionamento, nós temos dois modos, o FIN e o Fixed Provisioning. No modo Fixed Provisioning, o espaço que nós selecionarmos já será definido para o armazenamento. Se eu utilizar o modo FIN, ele vai utilizar o armazenamento do Storage Space de uma maneira inteligente, por demanda. Ele não vai reservar todo o espaço já definido quando eu criar o provisionamento FIN. Para gerenciar arquivos e armazenamento no Windows Server 2012, nós usamos o Server Manager, que ele possui um nó chamado File and Storage Service.
Aqui nós vamos fazer o gerenciamento de volumes, discos, pool de armazenamento, compartilhamentos e a SCSI, de todos os servidores que nós adicionamos na lista de gerenciamento do Server Manager. Nesse caso, eu vou gerenciar o meu servidor local e eu vou clicar em discos. Eu acabei de adicionar 3 discos que estão online. Eu vou clicar em Storage Pool para fazer um pool com esses 3 discos que eu tenho. Então, eu vou clicar em Tasks, New Storage Pool. Tem um assistente que vai me ajudar a selecionar os discos virtuais, criando esse pool, fazendo o uso mais eficiente. Eu vou fornecer um nome, selecionar o servidor que vai gerenciar, que ficaria disponível os discos. Escolho quais discos eu quero utilizar nesse pool, eu vou selecionar todos. E a alocação, eu posso escolher entre Data Store, que é o padrão, manual e Hot Spare, que só é utilizado caso haja falha em um dos discos. Eu vou deixar todos com o padrão Data Store. Vou clicar em Next e vou clicar em Create. Após a criação, você pode marcar a opção Criar um disco virtual assim que esse assistente for fechado. Eu marquei a opção e vou clicar em Close. Esse não é o disco virtual do Hyper-V. Eu vou clicar em Next para começar a fazer a configuração dos meus discos. Vou selecionar o pool que eu acabei de criar. Vou fornecer um nome para esse meu Virtual Disk. Clico em Next. Eu posso escolher entre o layout, o volume simples. Ele não oferece nenhuma tolerância a falhas, mas aumenta a velocidade e a capacidade de gravação e leitura. Eu posso escolher Mirror, onde eu vou duplicar os dados em 2 ou mais discos, aumentando a confiabilidade. Ou eu posso usar paridade, e eu preciso ter pelo menos 3 discos para armazenar os meus dados. Eu vou selecionar o volume simples. No modo de provisionamento, nós podemos utilizar fixo, e ele vai usar todo o espaço selecionado no pool de armazenamento, ou o modo fim, e ele vai usar o espaço conforme for necessário. Eu vou clicar em Next e eu posso escolher aqui o tamanho desse nosso disco virtual. No Windows Server 2012, nós estamos usando o Fin Provisioning, e eu posso criar então um disco maior do que o tamanho que eu estou usando nesse momento. Por exemplo, eu tenho 378 GB disponível. Eu posso criar um disco de 500 GB e adicionar mais volumes ao pool conforme for necessário. Vou clicar em Next e vou confirmar a criação desse disco virtual. Antes de fechar, note que está marcada a opção Criar um volume quando esse assistente for fechado. Eu vou clicar em Close e ele vai trazer um assistente para criar um novo volume de disco. Vou clicar em Next, vou selecionar o servidor e o disco que eu quero fazer essa configuração. Seleciono o server DC1, o disco é o 4, o nosso Virtual Disk recém-criado de 500 GB. Vou clicar em Next. Vou selecionar o tamanho desse volume que eu vou criar. Nesse caso, eu vou criar apenas com 2 GB. Vou clicar em Next, escolho a letra desse drive, clico em Next. No sistema de arquivos, eu posso selecionar o Resilient File System e o tamanho de alocação de 64K. Clico em Next e clico em Create para confirmar a criação desse nosso novo volume. Basta fechar o assistente e nós já temos um novo volume para fazer armazenamento de dados no nosso servidor. Windows PowerShell é um shell de linha de comando. Eu posso executar nele os commandlets, funções do PowerShell, scripts do PowerShell e os comandos nativos do Windows. O Windows PowerShell permite execução remota e local. Ele utiliza uma nomenclatura muito simples, baseada em verbo e substantivo. Então, a gente tem, por exemplo, alguns comandos como o get, o set. Esses comandos seriam definidos como verbo. E o substantivo, por exemplo, command, o date. Tudo que nós podemos fazer no modo gráfico, nós podemos hoje fazer com o Windows PowerShell. Então, a maioria das tarefas administrativas que a gente vai aprender no decorrer desse treinamento, por exemplo, criar usuários, gerenciar rede, configurar o Hyper-V, todos esses recursos podem ser utilizados através do PowerShell. Todas essas configurações, esse gerenciamento dessas funções podem ser feitas através do PowerShell. O PowerShell nós podemos utilizá-lo através da linha de comando, o shell do PowerShell, ou utilizando o PowerShell ISE, que facilita a criação, o uso de scripts. Fica uma dica, o PowerShell permite hoje o PowerShell Web Access, o acesso via web do PowerShell. O PowerShell certamente será cobrado no exame. O PowerShell nós podemos clicar no ícone do PowerShell ou clicar com o lado direito sobre o ícone e executar o comando Windows PowerShell ISE, que é a interface gráfica para a criação dos scripts. Ele facilita muito a criação dos scripts e as tarefas diárias do administrador. Por exemplo, eu posso criar um novo ou abrir um
script do PowerShell existente que eu tenha salvado anteriormente. Temos no PowerShell ISE 3 painéis: o painel de escrita, de criação, o de execução e resultado, e um painel de comandos, por exemplo, onde nós temos alguns comandos e a gente pode fazer uma busca em todos os módulos ou em determinados módulos. Nós podemos buscar, por exemplo, user. E aqui nós temos detalhes de como utilizar esses commandlet que eu busquei pelo nome user. Aqui, por exemplo, nós vamos abrir um script que eu já salvei. Esses scripts eu posso executá-lo todo de uma vez. Eu clico no botão Run, Run Script, que é o F5, e ele executa todas as linhas. Ou eu posso clicar numa determinada linha e clicar no botão Run Selection. E ele vai fazer a execução seletiva apenas da linha em que eu estou utilizando. Esse comando está trazendo na tela todos os commandlets existentes. Deu para notar que o Windows PowerShell 3.0 possui uma grande quantidade de commandlets. Nós podemos executar alguns comandos, como eu já salvei aqui. Por exemplo, getService, que vai fazer uma busca onde os objetos estão com status igual em execução. Além de ele trazer na tela essas informações baseadas num tipo de filtro, que depende muito do objeto que nós estamos trabalhando, nós podemos também formatar a saída. Nesse caso, eu vou trazer as informações de TCP/IP, formatar a saída em forma de tabela. Um dos comandos que nós vamos utilizar bastante no Windows PowerShell, e é interessante a gente criar essa execução aqui, é o comando getWindowsFeature. O PowerShell ele completa para nós os comandos Windows Feature, basta pressionar Enter, e você pode utilizar o asterisco para fazer uma busca, por exemplo, a Feature XPS. Vamos selecionar essa linha e vamos executar. Veja que o XPS está instalado na nossa máquina. Ele trouxe tudo que é o XPS. Se eu tivesse mais de um componente, mais de uma feature do Windows que possuísse na sua composição de nome o XPS, ele ia trazer para a gente. Nesse caso, ele trouxe apenas um XPS e ele está instalado. Nós podemos instalar features e remover features, basta saber o nome da feature. Nesse caso, o nome é XPS Viewer. Porém, nós podemos utilizar o pipe. Ele traz na tela a feature e eu posso aproveitar e fazer uma passagem de parâmetro. Eu poderia já utilizar o comando remove Windows Feature. E nessa execução, ao invés de ele apenas trazer na tela, ele faz a busca e já remove essa determinada feature. Ok, ele acabou de remover essa feature e agora eu vou fazer novamente a execução do comando getWindowsFeature. E ele vai me trazer já desmarcada a opção, pois eu acabei de desinstalar, mas está disponível para instalação. Muito importante é utilizar também o parâmetro WhatIf, que vai trazer, por exemplo, informações do que aconteceria se executássemos o comando. Ele iria executar com sucesso, não seria necessário reiniciar, não precisa modificar a saída de código, e ele traz aqui o resultado dessa feature. O mesmo a gente pode fazer para qualquer comando. Esse seria o resultado para a instalação. Nós podemos também executar alguns comandos de administração, por exemplo, do Active Directory. Nesse caso, nós precisamos importar o módulo do Active Directory. Podemos fazer um filtro procurando numa determinada OU no nosso domínio, e aqui eu estou usando um pipe para formatar a saída para Distinguished Name. Vamos executar essa linha. Veja só, ele formatou a saída no modo wide e nós temos aqui vários usuários. Nós poderíamos, por exemplo, pegar essa lista e marcar uma opção, ao invés de marcar um modo de saída, para que todos os usuários mudem a sua senha no próximo logon. Nós acabamos de fazer uma configuração para todos os usuários da OU Federation, seja requerido que eles modifiquem a sua senha no próximo logon. Assim como nós podemos usar os comandos do setUser para habilitar, para mudar a senha no próximo logon, nós podemos também fazer configurações para habilitar. O commandlet setUser possui vários parâmetros. Utilizando o Server Manager em todos os servidores ou quando você já criou um grupo de computadores, você pode facilmente clicar com o lado direito sobre um determinado servidor e escolher a opção Windows PowerShell. Você remotamente vai criar uma seção do Windows PowerShell no servidor remoto e pode iniciar as suas tarefas administrativas. Nesse caso, se eu executar o comando
hostname, eu vou verificar que nós estamos usando um computador com Windows Core. E como já foi citado, além de executar os comandos do PowerShell, nós podemos executar os comandos padrões do Windows, como criar pastas, copiar arquivos e gerenciar as tarefas do computador usando o PowerShell. Além de você poder fazer a execução remota do PowerShell através do Server Manager, você também pode usar o comando no PowerShell invoke. Por exemplo, o comando invoke gp update, que faz a atualização, o gp update, nos computadores remotos. Basta apontar o nome do computador, por exemplo, o nosso computador com Windows Core. Ainda podemos utilizar o parâmetro force. Utilizando o PowerShell ISE, nós podemos criar uma nova janela, uma nova guia de administração remota. Basta fornecer o nome do computador e fornecer as credenciais que irão fazer a conexão. Nesse caso eu vou logar como administrator e pronto, estamos executando o PowerShell num computador remoto.